Bom, curso de especialização em teologia paulina, nós estamos vendo a salvação anunciada na primeira carta aos Coríntios, e eu passei para os irmãos o panorama de como que a igreja em que Paulo vai anunciar a salvação, dizendo que não tem como pregar a salvação em Corinto do jeito que ele pregou aos romanos. Não tem, porque são públicos diferentes. Quando você abre aqui 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 11, você vê o tipo de pessoas que havia em Corinto. 1 Coríntios 6, o 10 e o 11. Paulo diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Quer dizer, é o tipo de pessoa que ele foi lá converter. Essa turma toda. A turma era idólatra, adúltero, efeminado, sodomita. A cidade de Corinto tinha muita sodomia. Inclusive o termo Corinto, né? Ele tem uma aproximação com uma palavra que é o corintosomai. Esse corintosomai significa a mesma coisa, bem parecido com fornicação, é um fornicário, tá? Então a pessoa que se entrega à prostituição, e sodomita, ladrão, aí ele fala, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Bom, então quando ele chegou lá para pregar o Evangelho, por exemplo, ele começou pregando o Evangelho em Corinto e não convertia ninguém. Leia Atos dos Apóstolos capítulo 18. Não convertia ninguém, passou lá uma temporada sem converter ninguém. Aí ele ficou meio desanimado, aí apareceu a ele o Senhor dizendo: Paulo, fala e não te cales, porque tenho muito povo nesta cidade. Depois dessa visão que ele teve de Jesus falando para ele: fala e não te cales, porque tenho muito povo nessa cidade. Inclusive ele pregando o Evangelho, os judeus estavam impedindo ele. Aí o Senhor teve misericórdia e enviou para ele um donativo. Ele recebeu donativos da igreja de Filipe também. Os filipenses foram convertidos lá no capítulo 16. Uma igreja que ele plantou, uma igreja pequena que ele plantou em Filipe. E vocês lembram lá que teve o terremoto? Ele deixou uma pequena igreja plantada lá em Filipe. Os irmãos estavam passando por necessidades lá naquele tempo, era um tempo de fome, mas eles fizeram uma coleta, levantaram lá, como vocês aqui receberam essa bênção de Deus, eles receberam lá também donativos, levantaram uma coleta e mandaram para o apóstolo Paulo em Corinto. Quando a oferta chegou para o apóstolo Paulo em Corinto, ele agradeceu a Deus, aí seria a epístola aos Filipenses, ele falando: quando eu fui pregar o Evangelho, nenhuma igreja se comunicou comigo, nenhuma. E olha que ele já estava pregando o Evangelho, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Ele já tinha pregado o Evangelho na primeira viagem missionária, voltou para Jerusalém e depois ele foi lá fazer uma revisão, uma revisita nas igrejas e implantar outras igrejas. Aí ele falou para os filipenses: quando eu estava pregando o Evangelho lá em Corinto, ninguém se comunicou comigo, abandonaram o missionário. Aí ele falou: eu tive que trabalhar de dia e de noite para não ser pesado aos irmãos. Pode ler 1 Coríntios 2. Ele fala: quando eu preguei o Evangelho para vocês, eu me recusei a receber salário de vocês, para que vocês não dissessem que eu estava sendo pesado para a igreja de Deus. Isso é Paulo. Então, se você puder trabalhar de dia e de noite para não ser pesado à igreja, faça isso. É uma orientação do apóstolo Paulo. Mas ele também diz: mas o obreiro, ele é digno do seu salário, porque está escrito: não atarás a boca do boi enquanto ele estiver trabalhando, puxando o arado. Não é. E o Senhor ordenou para aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Agora, viver do Evangelho também não significa espoliar os irmãos e se enriquecer enquanto os irmãos estão puxando carroça. Pecado, certo? Pecado. Porque o Senhor Jesus, ele disse: aos pobres é pregado o Evangelho. Então, a raposa tem o seu covil e as andorinhas lá tem os seus ninhos, mas o Filho do Homem está aqui, no relento. Esse é o modelo de Cristo. O que acontece conosco então? Nós pregamos o Evangelho no nível da comunidade, tá, irmãos? No nível. Se você pregar o Evangelho no lugar onde a comunidade é abastada,
é natural que o pastor ali, e os pastores e as pessoas que tomam conta, é natural que ele também tenha um nível de vida equilibrado com aquela comunidade. Afinal de contas, nós não estamos pregando o evangelho lá no Haiti, tá? Estamos pregando aqui no Brasil, ainda mais no estado de São Paulo, quer dizer que tem fonte de renda para todo mundo. Agora, se você estiver pregando o evangelho no Haiti, onde todo mundo come com a mão, então vai ter que comer com a mão, porque não dá para todo mundo comer com a mão e você chegar lá de Rolls Royce, não dá, né? Chegar lá de Corolla, não dá. Pousar de avião, não dá, não dá. Você tem que cada um se adequar com a comunidade que está pastoreando. Isso aí é lícito. E no caso do apóstolo Paulo, ele fala: quando eu comecei a pregar o evangelho aqui em Corinto, não tinha igreja, não tinha ninguém para me sustentar. E as igrejas que eu plantei, esqueceu que tinha um missionário do campo. O que Paulo fez? Ele foi colocar em prática aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era a escola de Hilel. A escola de Hilel dizia o seguinte: vem aqui, você quer ser um grande rabino? Então você aprendeu a profissão primeiro, tá? É isso que Hilel ensinava. Nenhum discípulo de Hilel aqui vai ficar pesado nas costas de ninguém. Hilel e Gamaliel ensinavam que os seus fariseus tinham que ter uma profissão deles mesmos. E Paulo tinha a profissão dele, que era uma profissão muito boa. Ele era fazedor de tendas, tá? E sendo fazedor de tendas, era assim, ele ganhava um bom dinheiro, porque tenda é casa, meu, é engenharia, tá bem? É engenharia, não dá para construir uma tenda sem ter engenharia. Aí tem que ir também na área do cortiço, porque as tendas são feitas com peles de animais. Então, eu nunca fui, mas aí eu vi alguns documentários e eu vi alguém que foi, que onde tem um cortiço é muito fedido mesmo, que é um matadouro, tá? É um matadouro, então mata os animais, sangue para tudo quanto é lado, e depois vai ter que tirar a pele do animal para poder fazer a cortiça, curtir a pele. Quer dizer que Paulo não tinha os melhores perfumes, não, tá? Pode ter certeza. Se ele é um fazedor de tenda e ele tem que ir lá no cortiço, pode ter certeza que o cheiro dele não é dos mais agradáveis, não. É um cheiro de homem trabalhador. E ele arrumou um companheiro que também fazia tendas. Quer dizer então que deu certinho. Não dava para pregar o evangelho. Não dava para ele pregar o evangelho. Não tinha de onde tirar dinheiro. Ele foi trabalhar. Até que chegou a oferta. Quando chegou a oferta, ele parou de trabalhar. Pegou a oferta, ele alugou um espaço, havia uma escola, ele alugou um espaço. Essa escola ela ficava vaga em um tempo, e nesse espaço ele começou a pregar o evangelho. Foi ali que ele plantou a igreja de Corinto, nas horas vagas. Essa é a história do Novo Testamento. É assim que surge o Novo Testamento, igual você e eu. Não tem diferença. Você não tem que trabalhar, tem que estudar, não tem que levar uma vida normal. E cadê o poder extraordinário do Espírito Santo? O poder extraordinário do Espírito Santo é para poder você pregar o evangelho assim, com espinho na carne, né? Sofrendo só a misericórdia. Aí com isso aí você vai aperfeiçoando a sua pregação também. A sua pregação não fica espetacular, a sua pregação fica normal, natural, porque todo mundo leva uma vida normal. O espetacular é assim, por conta de Deus. Eu acho que nem Deus está fazendo espetacular, tá? Deus está normal, para ele o mundo está normal. Ele deu corda e fala: vamos fazer a manutenção, ouvindo orações, atendendo orações, cuidando desse povo aonde? No hospital, nas escolas, na casa, nessa Covid, livrando dos mitos, né? Porque senão ele já mandava logo os anjos e acabava com esse espetáculo todo aí, essa turma toda. De que maneira Paulo imitava Cristo? Página 82. E como nós hoje poderíamos imitar a Paulo? É evidente que ele não imitava o estilo de vida de Jesus e nem tampouco limitava o seu ministério às ovelhas perdidas da casa de Israel. Suas estratégias missionárias também destoavam completamente das de Jesus. Em que ele imitava Jesus? Parece que a imitação paulina de Jesus dava-se pela clara adaptação à realidade dos evangelizados. Está vendo aí? Se for assim, o cristão é convocado hoje a adaptar-se ao contexto dos necessitados de Cristo. Dito isso, reconhecemos que Paulo evidentemente limitava sua adaptação aos assuntos secundários e não ao principal. Veja a ressalva no fim do versículo 20. Nisso também Paulo seguia a limitação do Senhor encarnado, a segunda pessoa da Trindade,
tornou-se homem sem, no entanto, deixar de ser Deus e sem possuir a natureza caída. Assim, o argumento paulino em 1 Coríntios 8 a 10 resume-se à necessidade de o cristão levar em conta a realidade do irmão mais fraco ao determinar práticas cristãs lícitas. Pronto. Então eu falei para os irmãos que tem 3 níveis de imitação de Cristo. O primeiro é ensinar o que Jesus ensinava. O segundo é ter um comportamento cristão, como Cristo tinha um comportamento. E terceiro é essa união mística, espiritual, extraordinária com Jesus. São os 3 níveis. Como que Paulo imitava Jesus então? De acordo com o autor, ele diz assim, Paulo se limitava às condições existenciais do público para onde ele pregava, para não colocar impedimento ao Evangelho. Nós não estamos aqui para impedir o Evangelho de ser pregado. Nós estamos aqui. A gente quer mais é que o Evangelho seja pregado. John Wesley ele dizia o seguinte, John Wesley, se vocês puderem comprar livros da biografia de John Wesley, e vocês puderem ler essas biografias, vocês vão descobrir o seguinte, que ele dizia, a minha paróquia é o mundo. E John Wesley ele tinha a ordenação ministerial da igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra. Então a igreja oficial da Inglaterra é a igreja anglicana. Para se pregar o evangelho na Inglaterra, tinha que ser ordenado ministro pela igreja anglicana. Se não foi ordenado, não pode pregar. John Wesley foi ordenado ministro. Só que a igreja da Inglaterra estava ruim das pernas. Estava ruim das pernas porque os ingleses estavam envolvidos com tráfico de escravos para o mundo inteiro, tráfico de tabaco para o mundo inteiro. A Inglaterra estava envolvida em guerra civil, ingleses contra ingleses. A Inglaterra estava envolvida também com a dominação da Índia, quer dizer, tomar conta da Índia, a exploração das terras americanas, era recém-descoberto, ou seja, recém-invadida, né, as terras americanas. Então a Inglaterra estava muito ruim de espiritualidade, muito ruim mesmo. John Wesley foi ordenado ao Evangelho, foi ordenado ministro da igreja anglicana. Ele era um homem altamente disciplinado. John Wesley foi fazer missões nos Estados Unidos, mas aí os índios colocaram ele para correr, porque ninguém queria saber de pregação anglicana nos Estados Unidos. E os próprios americanos não estavam interessados na pregação dos ingleses. Os americanos queriam mais era estabelecer um novo estilo de vida. John Wesley voltou para a Inglaterra desiludido do Evangelho. No meio do caminho ele ouviu a pregação dos irmãos moravianos. E os irmãos moravianos eles tinham uma religiosidade cristã muito simples, irmãos. Leitura da Bíblia, Bíblia aberta, leia-se o texto, explana-se o texto e canta louvores ao Senhor e ora livremente. Isso aí são os moravianos. Por que eles são chamados de moravianos? Porque tinha uma região na Europa chamada Morávia. E nesta Morávia havia um conde, era conde mesmo, de título, era um homem rico, um homem muito rico. E esse conde ele tinha um condado. No condado, o condado dele era muito extenso. E ele cedeu o condado dele para que aqueles cristãos que não queriam ser cristãos formais, mas cristãos de Bíblia, reformados, mas sem aquele negócio, aquela igreja suntuosa que era a igreja reformada, ele cedeu as terras dele para que esses irmãos fossem lá e vivessem nas suas pequenas comunidades. Aí surgiram os moravianos. Crentes moravianos é esse crente simples, Bíblia, louvor, aí evita os costumes mundanos, né? Os costumes assim de uma sociedade muito livre. E os moravianos eles tinham uma espiritualidade muito espontânea, muito espontânea. John Wesley tem aquela espiritualidade engessada pela igreja anglicana, só que ele era um homem intelectual muito disciplinado mesmo. Tanto é que John Wesley ele morre com mais de 80 anos de idade e ele morreu assim, com saúde. Ele morreu porque Jesus levou ele. Do dia para a noite ele adoeceu e morreu. Ele não sofreu. Ele morreu jovem. Aos 80 anos dele era jovem. Ele morreu porque Jesus levou ele. Tão saudável que ele era. Então John Wesley ele pegou e ele ouviu os moravianos cantando. Ele estava lá deprimido lá embaixo, falando o que ele ia fazer agora, que ele não acreditava mais na vocação dele. Subiu, ouviu os moravianos cantando, foi batizado pelos moravianos. Foi batizado, olha só. Só que ele já tinha sido batizado na igreja anglicana, só que agora ele recebe um novo batismo. Porque os morávios eles diziam que a fé cristã é uma experiência que você tem que ter, não é uma tradição.
foi convertido. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele procurou as comunidades dos moravianos para ouvir a pregação. E tinha mesmo capelas pequenininhas, onde eles pregavam a palavra, cantavam e oravam e ia para casa. Só isso. E por que eu estou contando essa história? Porque a expressão de John Wesley é a seguinte: a minha paróquia é o mundo. E por que a minha paróquia é o mundo? Porque quando ele voltou para a igreja anglicana, que ele quis pregar, ele já não conseguia mais pregar como um anglicano. Os moravianos estragaram ele. Ele não conseguia mais pregar aquele sermão pautado igual era pregado nas abadias, sabe? Ele queria pregar mais espontaneamente, mais extemporaneamente. Que ele tinha um outro companheiro que era o George Whitefield, que também era, como ele, um avivalista. Só que aí o pessoal da igreja anglicana falou: não, John Wesley, aqui você não pode pregar desse jeito espalhafatoso, você tem que pregar na regra. E não deixavam, aí começaram a fechar as portas para ele. E ele começou a ser perseguido, e sendo perseguido, ele começou a organizar pequenos grupos de estudos da palavra, da onde surgiram os metodistas. George Whitefield era metodista e John Wesley era metodista também. São dois metodistas, são os dois fundadores do metodismo. Olha, o homem está passando na sua rua. E isso porque ele está imitando Cristo, imitando Paulo. É por isso que eu estou citando John Wesley, porque ele é um imitador de Paulo. Por que imitador de Paulo? Porque Paulo tentou pregar o evangelho nas sinagogas, regradinho, como dizia o judaísmo, mas quando ele era extemporâneo, que ele era tomado pelo Espírito Santo, que ele anunciava Jesus, o que faziam os judeus? Pegava Paulo, leia lá Atos dos Apóstolos, ele pega e ele é expulso da sinagoga em Corinto, ele é expulso. E ainda as pessoas que acreditavam nele apanharam. E o que tem que fazer Paulo? Tem que pregar onde dá. Aonde que dá? Dá para pregar agora no cortiço. Prega no cortiço. Dá para pregar na escola, vai pregar na escola. Dá para pregar na praça, vai pregar na praça. Ceder a casa, aí ele vai pregar na casa. Assim, né? Então é a mesma coisa fazer o John Wesley. Começaram a fechar as portas da igreja para ele pregar, ele pregava do lado de fora, era um desaforo, pastor João, pastora Maria, era um desaforo, irmão Nelson, era um desaforo, porque John Wesley, com a eloquência que ele tinha, com a habilidade que ele tinha, com a saúde que ele tinha, ele colocava um caixote do lado de fora da igreja, um caixote, que era o púlpito dele, pegava a Bíblia e começava a anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tomado pelo poder do Espírito Santo. As pessoas passavam para ir para a igreja anglicana e ouviam o homem pregando, dava para ouvir a voz dele, testemunho da época, dava para ouvir a voz dele a quase 6 quilômetros de distância, com a eloquência que ele tinha, e ele pregava com um vozeirão anglicano, de pregador anglicano, em cima de um caixote. Aí as pessoas deixavam de ir para o culto na igreja anglicana e ficavam ouvindo John Wesley. Aquilo causou um ciúme tão grande nos bispos anglicanos, mas tão grande, que eles começaram a alugar crentes para poder chutar John Wesley, jogar ovo nele, tomate, pedra nele. Chegou um ponto em que John Wesley dizia o seguinte: eu não apanhei hoje, será que eu estou convertido? Será que eu ainda estou convertido? Aí você fala, mas por quê? Porque ele está imitando Paulo. Está imitando Paulo. Mas por que está imitando Paulo? Porque Paulo está imitando o Cristo. Imitando o Cristo em quê? Nos seus poderes, nos seus milagres? Não. Nós que somos crentes há muito tempo, a gente sabe que a gente não faz milagre. Coisa mais difícil é acontecer milagre. Tem sinais, tem testemunho, mas é um testemunho assim, processual. Aqui e acolá, né? Não é todo dia milagre, né? Cadeira de roda, cego, surdo, mudo, morto ressuscitando, não é todo dia. Então, como que faz? Se você ler Atos dos Apóstolos, também Paulo não é todo dia. Se você ver as cartas do apóstolo Paulo, quantas vezes nas cartas de Paulo ele contou um milagre? Pode ler as 13 cartas, se ele contou um milagre que ele fez. Ele não falou dos lenços dele, ele não falou do Elimas, o encantador, ele não falou do Enéas, ele não falou da experiência que ele teve em Filipe. Em nenhuma das cartas do apóstolo Paulo ele conta um milagre. Ele fala: o Senhor nos deu dons, fala dos dons, fala dos ministérios, operação de maravilhas, fé,
falar em línguas, profecia, ele ensina sobre a operação de sinais. Mas ele não conta a vantagem de um milagre que ele fez, muito diferente da turma de hoje. A turma de hoje é a síndrome da galinha, cacareja até umas horas, dizendo que aconteceu. E quando você vai ver, cadê? Só tinha o cacarejo, não tinha nem ovo, não tinha. Então, eu quero imitar o apóstolo Paulo, porque ele está imitando o Cristo. E imitando o Cristo quer dizer que o Cristo ele pega 200 quilômetros de perímetro e ele fica em 3 anos nos 200 quilômetros dele e prega para os judeus, porque é para isso que ele foi enviado. E vai se adaptando. Chega em Gadara, Jesus se adapta à situação do gadareno. Chega na Galileia e ele prega com sotaque de galileu. Chega em Jerusalém e ele prega o evangelho aos judeus. Jesus é assim, Paulo é assim, e John Wesley era assim também. John Wesley ele se adaptou, já que o pessoal não queria ouvir ele na igreja, ele pregava do lado de fora. E aí quando fizeram um cercado para impedir dele pregar perto das igrejas, não deixavam ele pregar perto das igrejas. O pessoal tinha que ir para a missa e ameaçou: se a gente ver vocês lá perto do John Wesley lá, vocês vão ser excomungados da igreja anglicana. Aí se fosse excomungado da igreja anglicana, não podia comprar ovo no mercado, porque a notícia espalhava: você foi excomungado da igreja anglicana. O que fez John Wesley? Ele começou a ir pregar o evangelho para aquele pessoal que não ia para a igreja, nas carvoarias. Aí ele viajava quilômetros e quilômetros, ele passava por rios, florestas, frio, desfiladeiro, que a Inglaterra é um país gelado também, e ele encontrava os mineiros nas carvoarias, e os caras tudo preto de carvão. Ele parava e pegava, abria a Bíblia dele e começava a pregar para o pessoal lá que estava indo para a mina. Converteu milhares e milhares de trabalhadores. Mas, senhor John Wesley, nós não temos como ir para a igreja. Então, você tem uma Bíblia? A gente tem Bíblia, mas a gente é analfabeto. Tem pelo menos um que sabe ler? Ah, não sei. Bom, se não sabe ler, nós vamos ensinar vocês a ler. Ensinava os meninos a ler, os meninos liam a Bíblia e foi se montando um movimento metodista dentro das casas onde as pessoas moravam. Isso é imitar Cristo, é ir na carvoaria. Não dá para a gente lotar os templos? Não dá para lotar os templos. O que a gente está vivendo agora? Não é tempo de pregar o evangelho pela internet? Fazer live? Mandar pelo WhatsApp? É o que tem para hoje? Vamos fazer. O evangelho está chegando longe, estamos evangelizando mais agora do que menos, de uma maneira diferente, mas o evangelho continua sendo pregado. Aí Paulo fala: glória a Deus, eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Estamos imitando Cristo, estamos imitando Paulo. Amém?